Olá, meus amigos, espero que estejam todos bem, de saúde. Vim aqui para vos falar, para vos fazer uma pequena meditação que fiz no acampamento que nós tivemos recentemente de desbravadores e falei em canais de luz e de bênçãos, que eu acho que é muito importante, porque por vezes nós não percebemos como é que somos canais, como é que Deus nos influencia para falarmos dele. E eu acho que esta meditação que eu fiz é tão simples e tão perfeita de compreender que eu vou querer que vocês a ouçam também. O Afonso vai ler agora no livro de Esther, no capítulo 3 e no versículo 8, o nosso versículo base para a meditação que eu vou fazer. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei. Pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Obrigada, Afonso. Peço desculpa, o meu telefone caiu. Vamos lá continuar. De vez em quando há destas coisas, quando é em direto. Então eu vou-vos falar daqui da meditação. O que é que neste versículo existe ali uma expressão que diz um povo cujas leis são diferentes das leis de todos. E quem é esse povo? Os adventistas do sétimo dia. Porquê? Porque nós fazemos o que Deus quer. Nós temos os 10 mandamentos como toda a gente tem, mas nós definimos os 10 mandamentos, a lei de Deus, e é isso que nos faz seguir em frente. O que é que nós podemos tirar dos 10 mandamentos? Os dois mandamentos mais importantes é amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo, como a ti mesmo. Ou seja, tu nunca podes amar o próximo se não gostares de ti. E se tu amares o próximo, não é? Ou se tu amares a Deus, amas o próximo. Mesmo aquelas dificuldades que tu possas ter com algumas pessoas que não gostes, o que é que acontece? Tu tens que deitar para trás as costas e pensar o que Jesus sofreu naqueles 33 anos que teve na Terra. Naquele momento em que Jesus vai para morrer por todos nós, o quanto ele sofreu, é o que nós temos que compreender, que Jesus veio à Terra para nos salvar e nós temos que salvar outras almas. Ou seja, Jesus não vem enquanto todo o mundo não saber dele. E por mais que seja difícil falar dele, ou pessoas que tu não conheces, ou pessoas que tu conheces e não te dás bem, tu tens que ser branda, tens que ser humilde, misericordiosa, bondosa, para que consigas ter o caráter de Jesus. Vamos então falar da nossa meditação. Diz assim: devemos ser canais consagrados através dos quais a vida celestial deve fluir para os outros. O Espírito Santo deve animar e encher toda a Igreja, purificando e firmando os corações. Cada seguidor de Jesus tem uma obra a realizar como missionário para Cristo, na família, na vizinhança, na vila ou na cidade onde vive. Todos os que são consagrados a Deus são canais de luz. Deus faz deles instrumentos de justiça para comunicar a outros a luz da verdade. O resultado da obra de Jesus, quando este sentado, cansado e faminto junto ao poço, foi amplo em bênçãos. A alma solitária que ele procurou ajudar tornou-se num meio para alcançar outros e para trazê-los ao Salvador. É sempre deste modo que a obra de Deus tem progredido na terra. Deixem a vossa luz brilhar e outras luzes serão acesas. Falamos aqui da senhora que foi à fonte e que Jesus lhe pediu de beber, para que bebesse. E foi daí que surgiu
ou ela ser um canal de bênção, ou seja, Jesus era um canal de bênçãos em que lhe deu a bênção a ela e ela foi falar de Jesus a outros e tornou as bênçãos para os outros. E é assim que todo o nosso percurso de vida leva, por mais que tu te sintas que não estás a ser uma bênção para alguém, não penses assim, porque se tu falares de Jesus aos outros, se tu fizeres o que Deus diz, haverá bênçãos na tua vida, sempre. Sejam mesmo mais pequeninas ou maiores, elas vão aparecer. Podem não aparecer no momento que tu precises, mas elas vão aparecer e isso é importante. Muitos têm a ideia de que são responsáveis apenas perante Cristo pela sua luz e pela sua experiência, independentemente dos seus reconhecidos seguidores na terra. Jesus é o amigo dos pecadores e o seu coração é tocado pelas suas desgraças. Ele tem todo o poder no céu e na terra, mas respeita os meios que destinou para a iluminação e para a salvação dos homens. Ele dirige os pecadores para a igreja que ele tornou num canal de luz para o mundo. Ou seja, por isso é tão importante irmos à igreja. Porquê? Para recebermos as tais bênçãos. Porque Deus habita na igreja. Onde estiver 2 ou 3, Ele estará no meio. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que é muito importante tu ires à igreja para congregares, para estares com Deus, para conseguires saber mais dele por algum culto ou alguma escola sabatina que tu pensas que já ouviste tudo, mas nós não ouvimos ainda tudo, temos muita coisa para ouvir. E isso acaba por ser um monitor, é um canal de luz em que ele traz bênçãos a todos os outros. E o culto também acaba por ser igual, por isso é tão importante ir à igreja. E eu não acredito que alguém que não vá à igreja não se sinta em paz. Eu vim da igreja há pouco e eu sinto-me mesmo em paz, porque a igreja, a escola sabatina e o culto foram tão enriquecedores que eu sinto-me em paz. Tal como os raios de sol penetram até aos cantos mais remotos do globo, também Deus pretende que a luz do Evangelho se estenda a toda a alma que vive sobre a terra. Se a Igreja de Cristo estivesse a realizar o propósito do Nosso Senhor, luz seria derramada sobre todos os que se sentam nas trevas e na região da sombra da morte. É privilégio de cada alma ser um canal vivo através do qual Deus possa comunicar ao mundo os tesouros da sua graça, as riquezas insondáveis de Cristo. Não há nada que Cristo deseje tanto como agentes que representem o seu espírito e o seu caráter perante o mundo. Não há nada de que o mundo necessite tanto como da manifestação do amor do Salvador através da humanidade. Todo o céu está a aguardar por canais através dos quais possa ser derramado o santo óleo, de modo a ser uma alegria e uma bênção para o coração humano. Membros de igreja, deixem a luz brilhar. Que as vossas vozes sejam ouvidas em humilde oração, em testemunho contra a intemperança, loucura e diversões deste mundo, e na proclamação da verdade para este mundo. A vossa voz, a vossa influência, o vosso tempo, todos são dons de Deus e devem ser usados para ganhar almas para Cristo. Tudo o que Deus nos dá são bênçãos, são dons que devem ser aplicados na igreja para que nós possamos ir buscar mais almas para Jesus. Nós todos somos canais de luz para encontrar almas que ainda não foram a Cristo. E então, sendo canais de luz, nós, direcionando-os por vários caminhos, por várias partes, vamos abençoar outros. A sua fidelidade firme em cada ato da vida será um meio de iluminação. Corações que reagem à influência do Espírito Santo são canais através dos quais fluem as bênçãos de Deus. Se aqueles que servem Deus fossem removidos da terra e o seu espírito fosse retirado de entre os homens, este mundo seria deixado entregue à desolação e à destruição, o fruto do domínio de Satanás. Embora os ímpios não o saibam, devem as bênçãos desta vida à presença no mundo do povo de Deus que desprezam e oprimem. Mas se os corações o são apenas de nome, são como o sal que perdeu o seu sabor.
não têm qualquer influência para o bem no mundo, através da sua falsa representação de Deus. São piores do que os descrentes. Aqueles que se mostram crentes, que fazem tudo bonito à frente na igreja, mas que por trás têm uma vida de pecado, que fazem tudo o que Deus não quer. Esses são piores que os descrentes. Deus não quer pessoas que sejam amáveis na igreja, que sejam o melhor a fazer cultos e escolas sabatinas e que cá fora sejam do inimigo, não tenho outra palavra para dizer, ou seja, sejam tudo de mal. Deus não abençoa essas pessoas, porque Deus quer que essas pessoas sejam francas, sejam verdadeiras e que, por mais que seja complicado, Deus destina cada canal de luz às bênçãos que Ele acha que são importantes. E por isso nós somos canais de luzes que precisamos de ir pelos campos que Deus assim nos manda, falar dele, falar aos que não sabem ainda sobre ele, falar às pessoas que acham que o conhecem, mas não conhecem, falar às pessoas que até são crentes, mas de outras religiões, e dizermos que nós, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, tem a verdade de Jesus e que tudo o que está na Bíblia é verdade. Ficamos por aqui, meus amigos, espero que tenham gostado. Realmente foi uma boa meditação e eu fiz isto com o intuito de vocês compreenderem o que são canais de luz e de bênçãos. Fiquem bem e que Deus vos abençoe. Amém.